A sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Quem pode dar glória a Deus? Eu vou repetir o versículo 2. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. Olha aí para o crente mais pentecostal que está do seu lado, porque a igreja mais pentecostal de Alagoas é a Debrais. O glória foi fraco. A igreja mais pentecostal de Alagoas é a Debrais. Então olha aí para ele, na bolota do olho dele, do olho dela, e profetize para ele, profetize para ela: tu és uma flecha. Assim está muito pobre. Tu és uma flecha nas mãos do arqueiro. Quem tem certeza disso, levante a mão e glorifique a Jesus. Pode sentar adorando a Jesus nesta noite. Queridos irmãos, igreja seleta do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia, dentro do texto que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas Santas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Obrigado. Quando nós observamos dentro do texto lido, já que o profeta Isaías, escrevendo este capítulo 49, nós entendemos que Isaías, um dos profetas mais conceituados de Israel. Isaías, ele é conhecido dentro da linguagem teológica como um dos profetas maiores. Pastor Genils, será que ele era maior do que os considerados menores? Não, é porque Isaías perdurou muito tempo o seu ministério. Isaías perdurou durante 4 reinos e escreveu o seu livro com 66 capítulos. Sendo assim, Isaías é considerado para o povo de Israel como o livro dele, como sendo a mini Bíblia do Antigo Testamento. Por quê? Porque toda a Bíblia existe em 66 livros, o livro do profeta Isaías existe em 66 capítulos, sendo assim do capítulo 1 ao 39, é Deus chamando o povo à admoestação, é Deus repreendendo o povo, é Deus chamando o povo para adoração novamente. E do capítulo 40 até o 66, é Deus fazendo a promessa que iria restaurar a nação, que iria levantá-los novamente, que iriam cumprir todas as promessas que ele fez, porque quando Deus promete, ele cumpre a sua promessa. Só quem acredita, dê mais um glória a Jesus. E então Deus agora vai se utilizar da vida de Isaías. Isaías também ele é conhecido diante do povo de Israel como o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias prometido. Só que Isaías, escrevendo este capítulo 49, tendo a inspiração do divino Espírito Santo, porque toda escritura ela é divinamente inspirada pelo Senhor. E o Senhor, inspirando Isaías agora o capítulo 49, ele escreve dizendo: ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Ele fez menção do meu nome. Irmãos, observe comigo que quando Isaías está escrevendo este capítulo 49, esse versículo 1, Isaías está trazendo algo muito importante para os nossos dias atuais, porque ele está dizendo: ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. Ou seja, o que é que Isaías está dizendo? Tanto as ilhas como os povos de longe vai ter que ver, vai ter que entender que o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Ele já tinha feito menção do meu nome. Ou seja, Isaías está dizendo: todos irão ter que saber, mesmo aqueles que estão nas ilhas, como então os povos de longe vão ter que saber, vão ter que entender que Deus me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Ele fez menção do meu nome. Pastor Rodrigo, quando eu observo esse versículo 1 de Isaías, eu sou obrigado a me lembrar de quando eu ainda criança. Eu tinha 6 anos de idade, 6 anos de idade. E então eu sempre fui alto, eu tenho 1,86 m de altura. E mesmo sendo eu com 10 anos de idade, com 6 anos de idade, as pessoas pensavam que eu tinha 10. E aí a minha mãe hoje é um milagre de Deus, minha mãe serve a Jesus, é crente, né? E serve a Jesus, e eu glorifico a Jesus por isso. Mas a minha mãe, ela era mãe pequena de terreiro de Umbanda. E a minha mãe então me levava
para macumba. E quando chegava lá, então eu comecei a tocar engome. Quem trabalhou já com isso sabe disso, que engome é justamente aquele tambor que existe na macumba. E eu com 6 anos eu tocava engome, e então as pessoas se admiravam, como é que uma criança dessa toca engome. Eu tocava, e quando foi, então, com alguns dias depois, eu fui lá no terreiro de Umbanda com a minha mãe, e a mãe do terreiro estava, então, possessa de um demônio chamado Odé. Quem trabalhou, quem já viveu na macumba conhece, que é um demônio que fala com uma criança. Eu estava lá, então, com a minha mãe, e de repente a mãe do terreiro me chamou, fez uma roda de pólvora, me colocou dentro e disse assim. Então acendeu o fogo, a labareda de fogo acendeu acima da minha cabeça. Eu com 6 anos não entendia nada, mas de repente, quando o fogo baixou, ela olhou para mim e disse assim, o demônio que estava nela disse assim: quando você completar 7 anos eu vou descer em você. Deu 7, deu 8, deu 9, eu estou com 46 e nunca desceu nada. A única coisa que desceu foi o divino Espírito Santo de Deus. Quem pode levantar a mãe da glória? Então eu entendo que Isaías está falando, está justamente profetizando que Deus escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Quando Deus escolhe alguém, se levante quem se levantar. Demônio pode até fazer projeto, pode fazer plano para tentar impedir a bênção de Deus na tua vida, mas se levante quem se levantar. Se arrebenta tudo, morre gente, desaparece gente, a terra abre, engole terra. Mas aquele que tem promessa de Deus, que tem um chamado, ninguém pode tocar, ninguém pode contra a vida dele, só quem toma posse. Levante a mão e dê glória a Jesus nessa noite. E é aqui que eu entendo que quando Isaías então fala que o Senhor o chamou desde o ventre, desde as entranhas da mãe dele, Deus fez menção do nome dele. Isaías então escreve o versículo de número 2, quando ele diz: e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão ele me cobriu. Aleluia. E me pôs como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. Irmãos, quando Isaías está escrevendo este capítulo 49, esse versículo de número 2, Isaías está se utilizando de 2 tipos de armamentos de guerras. Quantos tipos de armamento? 2. Me ajuda a pregar. Quantos tipos de armamento? 2. O primeiro tipo de armamento de guerra que Isaías se utiliza é exatamente a cerca da espada. E o segundo tipo de armamento de guerra que Isaías está se utilizando é a cerca da flecha. A espada era um tipo de armamento de guerra que só servia justamente quando o inimigo estivesse próximo. E a flecha, ela só serviria para ser utilizada na guerra quando o inimigo estivesse distante. E é aqui que eu entendo justamente o que é que Isaías está dizendo, expressando, trazendo a conotação justamente acerca desses 2 tipos de armamentos de guerra. Eu não vou falar sobre os 2 tipos, senão nós iremos para mais de meia-noite, mas eu quero deter-me apenas então acerca da flecha. Quando Isaías está dizendo, está trazendo um relato justamente que Deus fez dele também como uma flecha polida e escondeu ele dentro da sua aljava. Eu começo a entender justamente então, porque Isaías conhecia, Isaías perdurou durante 4 reinados. Isaías conhecia justamente como era que o exército de Israel sempre enfrentava os inimigos. Era através das batalhas, através do arco, através da flecha, através da espada. Isaías conhecia. E é justamente aqui, eu como sou curioso à luz das escrituras, eu então fui pesquisar de acordo com a arqueologia, o que é que a arqueologia falava acerca das flechas. E sabe o que foi que eu descobri? Eu descobri exatamente então, justamente que quem se fabricava a flecha, como era que se confeccionava as flechas. As flechas na Verotestamentária ou no Antigo Testamento, as flechas não era fabricada em seu montante, não existia uma máquina para se fabricar flecha. A flecha ela era feita uma por uma, mão a mão. Por quê? Porque não poderia ter erro na flecha, não poderia ter nenhum
nenhum desacordo na flecha. Por quê? Porque no meio da guerra, no meio da batalha, se algum flecheiro tivesse então com a flecha defeituosa, automaticamente ele poderia ficar impossibilitado de guerrear. E quando Deus nos chamou para guerrear. E é Ele quem faz então o alistamento. E quando Ele faz o alistamento, Ele faz a limpeza, Ele faz a pureza, Ele faz a purificação. E no meio da batalha ninguém pode estar então desapercebido. Tem que estar pronto, tem que estar preparado. E quem está numa guerra nesta noite já vai entender que Jesus está falando conosco, está dizendo que aquele a quem Ele chama, aquele a quem Ele vocaciona, mesmo que esteja na guerra, e na guerra travada, e na guerra e na batalha renhida, vai se levantar quem quiser se levantar, mas vai ter que entender que quando Deus levanta para ser flecha nas suas mãos, vai ter que entender que o Senhor é Deus na sua vida, e não tem inimigo que fique de pé diante de ti. Só quem acredita nisso, levante a mão e dá mais um glória. Observe então comigo que Isaías utiliza-se então desta expressão falando acerca da flecha. Mas como era que se fabricava as flechas, pastor Rodrigo? Se fabricava exatamente da seguinte forma: o artesão era quem fabricava a flecha. E quando o artesão ele ia então se fabricar a flecha, o artesão ele ia para a floresta. E quando ele chegava na floresta, o artesão escolhia a madeira certa. O artesão escolhia a madeira certa. O artesão escolhia a madeira certa, porque o artesão conhece a madeira. Ele então pegava a madeira certa, cortava a madeira, trazia para sua oficina, para sua bancada, mesa de trabalho, e então começava a trabalhar em cima da madeira. Ele arrancava os galhos, ele arrancava as folhas, ele arrancava a capa que existia na madeira e começava a trabalhar em cima da madeira. Pastor Genilson, não estou entendendo, vai entender agora. E não foi assim que Jesus fez comigo e com você? Quando nós estávamos lá na floresta, lá no mundo, então o artesão foi lá, nos arrancou da floresta, nos arrancou do mundo, nos trouxe para a sua oficina, para a sua bancada, mesa de trabalho, que é a igreja, e começou a trabalhar em nós. Arrancou os galhos, arrancou as folhas, arrancou a capa e começou a trabalhar na nossa vida. Só quem flecha na mão do Senhor, levante a mão e dê mais um glória. Ele começou a trabalhar. E o que mais me chama a atenção é que quando ele vai trabalhando exatamente nesta madeira, ele vai se utilizar de 2 tipos de lixas. Quantos tipos de lixa, igreja? 2, me ajuda a pregar. Quantos tipos de lixa, igreja? 2. O primeiro tipo de lixa, então, que o artesão se utilizava, era exatamente acerca da lixa grossa. E quem trabalha com madeira sabe, irmão, que a lixa grossa, ela serve exatamente para tirar o grosso da madeira. A lixa grossa, ela serve para tirar o grosso da madeira. Jesus fez assim conosco, nos trouxe lá da floresta, lá do mundão, nos trouxe para a sua oficina, mesa de trabalho, para a sua bancada de trabalho, que é a igreja, e começou a nos lapidar. Arrancou os galhos, arrancou as folhas, arrancou a capa e começou a passar a lixa grossa. Pastor Genilson, eu não estou entendendo. E o que é a lixa grossa? O que é que significa a lixa grossa que o artesão passou na madeira? Significa exatamente o seguinte: que quando nós estávamos lá na floresta, lá no mundo, nós tínhamos alguns costumes que não agradavam a Deus. Você falava palavrão, você xingava, você queria ser brigador no meio da rua, queria trocar tapa, não respeitava pai, não respeitava mãe, fazia e acontecia, tomava cachaça, usava droga, então fumava cigarro, fumava maconha. Aí Jesus foi lá na floresta, te trouxe de lá, te trouxe para a tua bancada, mesa de trabalho, que é a igreja, e começou a passar a lixa grossa. Depois que ele passa a lixa grossa, alguém da tua família olha para você e diz assim: meu Deus, a vida dele mudou, a vida dela é completamente diferente. Sabe por quê? Porque a lixa grossa do artesão começou a passar na tua vida, e você mudou a sua vida e a tua história, e você hoje pode dar glória ao nome do Senhor. Quem pode levantar a mão e dar mais um glória? Passou a lixa grossa, e depois então que ele passa a lixa grossa, ele também vai passar a lixa fina. E para que serve a lixa fina, pastor Genilson? A lixa fina serve para dar o acabamento. Pastor, não estou entendendo, vai entender agora. A lixa fina serve para dar o acabamento. A lixa fina serve para dar o acabamento. A lixa fina serve para dar o acabamento. Que para poder ser utilizada nas mãos do arqueiro, a madeira tinha que estar
polida, a madeira tinha que estar preparada, a madeira tinha que estar pronta, e para estar pronta, para estar polida, para estar preparada, tinha que passar lixa fina na madeira para poder dar o acabamento. Pastor, não está entendendo o que é que significa isso? Jesus, quando passa a lixa fina no crente, é porque ele sabe que trouxe ele lá da floresta, lá no mundão, trouxe para sua oficina bancada, mesa de trabalho, e também depois que ele passou a lixa grossa, ainda ficaram alguns resquícios que restaram na madeira. São os hábitos que ainda restaram. E que hábitos são esses? São aqueles que você deixa de vir para o culto para assistir o último capítulo da novela. São maus hábitos que ainda precisa ser tirado da tua vida. São aqueles que passam o dia inteiro jogando videogame. São aqueles que passam o dia inteiro assistindo Netflix. Deixa de vir para o culto de ensino justamente para assistir então malhação e para assistir Big Brother. Nessa noite Jesus está dizendo: vou passar lixa fina em você, para você entender que você precisa ser moldado na minha presença, e eu quero te utilizar como flecha para a glória do meu nome. Quem está entendendo? Levante essa mão e dê glória a Jesus. Ele vai então na floresta, pegou então uma madeira certa, trouxe para sua oficina, para sua bancada, mesa de trabalho, passou a lixa grossa, passou a lixa fina e começou a nos lapidar. Pastor Rodrigo, o que mais me chama a atenção é que o artesão, ele conhecia a madeira certa. Pastor Fábio, ele conhecia a madeira certa. O artesão, ele conhece a madeira certa. O artesão, ele conhece a madeira certa. O artesão, ele conhece a madeira certa. Eu só vou parar de repetir quando você entender e der glória. O artesão, ele conhece a madeira, conhece a madeira certa. Sabe por que ele conhece, irmão? Porque no meio da batalha, no meio da guerra, a madeira não poderia ser qualquer tipo de madeira. A madeira tinha que ser rígida. E o artesão, conhecendo o pastor Geraldo, a madeira rígida, ele então traz a madeira certa para sua oficina, para sua bancada, mesa de trabalho. E porque ele conhecia e escolhia a madeira certa? Porque se a madeira fosse uma madeira flexível, quando o arqueiro lançasse a flecha, automaticamente a madeira flexível iria bambeando e nunca iria acertar o alvo. Mesmo que o flecheiro fosse bom de mira, mas ele nunca acertaria o alvo. Então o artesão escolhia a madeira certa, e a madeira certa tinha que ser rígida. 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 Pastor Genilson, não estou entendendo. Vai entender agora. O artesão foi lá na floresta, escolheu uma madeira rígida. Sabe por quê? Porque exatamente quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá exatamente no seu colégio, na faculdade, aí chega um amiguinho que não serve a Jesus, que ainda está lá na floresta, olha para você, sabe que você congrega na Adebrais, aí chega para você e lança o convite: eu sei que você é crente, mas não tem problema não, teu Deus não vai brigar. Vamos dar uma voltinha na balada nesta noite. Você vai dizer: não dá não, Satanás, porque eu sou madeira rígida na presença do meu Deus. Eu não sou flexível, eu sou madeira rígida, eu tenho princípios e eu não posso negar a minha fé. Quem pode levantar a mão da glória? Pegue na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Segure na mão de quem está do seu lado, por favor, só para interagir esta noite. Pega a mão dele, segura a mão dela. Se você puder e tiver em comunhão com ele, dá uma chacoalhada de leve na mão dele, dá uma sacudida de leve na mão dela e profetiza para ele: seja madeira rígida nas mãos do Senhor. Seja madeira rígida nas mãos do Senhor. O diabo não vai te arrancar da presença de Deus, e porque você tem princípios e você já entendeu que você é flecha nas mãos do arqueiro e ninguém pode te tirar da presença dele. Só quem toma posse abre a boca prata. Aleluia. O artesão então ele vai na floresta, escolhe a madeira certa, ele escolhe a madeira rígida. E quando ele escolhe a madeira rígida, o que mais me chama a atenção é que a madeira já está pronta, é que a madeira já está
preparada para ser utilizada. É isso que eu começo a entender. As coisas de Deus são excelentes, as coisas de Deus são grandes, as coisas de Deus são extraordinárias. Já que estamos no fevereiro do extraordinário, isso me chama a atenção e eu glorifico a Jesus, pastor Fábio. Sabes por quê? Porque exatamente quando o artesão, ele preparava a madeira, eu fui pesquisar na arqueologia, e a arqueologia então só mostra justamente o resto que existia na flecha. E o que é que a arqueologia mostra? Qual é o resto que existia na flecha? Exatamente a ponta da flecha. Por quê? Porque a madeira com o tempo vai perecendo, a madeira com o tempo vai se desgastando, pastor Silvio, a madeira com o tempo ela vai se deteriorando, mas a ponta da flecha é algo extraordinário, porque a arqueologia só mostra a ponta da flecha, porque com o passar do tempo, porque com o passar dos anos, a ponta da flecha não se desgastava, a ponta da flecha não se deteriorava. Isto eu acho lindo, sabes por quê? Porque é justamente a junção das coisas celestiais com as coisas naturais. Quem são as flechas? As flechas somos nós, que com o passar do tempo vai se desgastando, vai apodrecendo, mas a ponta da flecha não. A ponta da flecha nunca se desgasta, a ponta da flecha nunca se deteriora. E o que é que significa isso? E o que é a ponta da flecha? Já disse o apóstolo Paulo escrevendo a sua missiva aos irmãos em Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 8. Paulo disse da seguinte forma, que quando Jesus ressuscitou, ele levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Já era para ter dado glória, mas não tem problema, ele deu dons aos homens. E é isso que eu acho interessante e glorifico a Jesus, porque os dons e os talentos que Jesus nos entregou representa a ponta da flecha, missionária Gisele. A ponta da flecha representa os talentos, a ponta da flecha representa os dons, a ponta da flecha é quem vai na frente, a ponta da flecha é quem chega primeiro, é a ponta da flecha quem faz o milagre, é a ponta da flecha quem atinge o alvo. Eu tenho mandado por este Brasil de meu Deus, e eu tenho visto e tenho dito que aonde Jesus me levar, o Brasil tem 27 estados, eu digo isso com toda a humildade, já preguei em 17 estados, pregando final de semana, segunda-feira retornando, porque eu tenho família, mas eu tenho visto, tenho pregado com cantores exaltados, pregadores que se acham rei da cocada preta, cantores que se acham a última bolacha do pacote, e eles pensam que são eles que faz, eles pensam que são eles que realizam. O que esse povo não sabe é que a ponta da flecha é quem chega primeiro, é a ponta da flecha quem faz, é a ponta da flecha quem realiza o milagre. Quem pode levantar a mão da glória? Quem pode levantar a mão da glória? Pegue mais uma vez na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Segura a mão dele, pega a mão dela, dê mais uma chacoalhada nele, dá mais uma sacudida na mão dela e diga para ele: é a ponta da flecha quem vai na frente. Não se meta besta, é a ponta da flecha quem vai na frente. Quem crê, abra a boca para dar glória. Quem crê, abra a boca para adorar. Só quem toma posse, abre a boca. Eu tenho dito a Jesus: no dia que eu me meter a besta, ele pode arrancar tudo, porque eu não tenho nada. Eu sei e sou vacinado, e eu sei que o machado é emprestado, tudo é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a exaltação pertence a ele. Se você é dele, concorda comigo? Joga essa mão pra cima, abre a boca. É a ponta da flecha quem chega na frente. Agora imagine comigo, quando então a flecha estava pronta, quando então a flecha estava preparada. Olhe para quem está do seu lado e profetize: a flecha está pronta, a flecha está preparada. Diga para ele, até ele dá glória: a flecha está pronta, a flecha está preparada. Depois que a flecha estava pronta, depois que a flecha estava preparada, sabe o que era então que o artesão fazia? O artesão pegava a flecha, pastor Davi, e entregava nas mãos do arqueiro. Eita! Ele entregava nas mãos do arqueiro. 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 Pastor Gesiel, sabe quem é o arqueiro? Aleluia! Quem é então o artesão? O Espírito Santo que nos arrancou da floresta. A Bíblia diz que é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Já era para ter dado tua glória, mas não tem problema. O artesão foi lá, nos arrancou da floresta e nos entregou
chegou nas mãos, então depois de pronta, nas mãos do arqueiro. Sabe quem é o arqueiro? Nada mais, nada menos que a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Quem pode adorar a Ele? É Ele. É o arqueiro. Agora imagine comigo. A Bíblia diz que ele é general de guerra. Ele não perde em batalha. Quando o arqueiro pegava então a flecha do artesão, a Bíblia nos diz, foi Isaías quem falou. Eu não estou inventando nada. Foi Isaías quem disse que ele pegava a flecha, polia a flecha com a lixa grossa, a lixa fina, colocava a ponta da flecha e colocava dentro da sua aljava. Colocava dentro da sua aljava, colocava dentro da sua aljava. E o que é aljava? Aljava era nada mais, nada menos que uma sacola de couro comprida, do tamanho exatamente da flecha, que o flecheiro colocava dentro dela. O que mais me chama a atenção, pastor Rodrigo, é que a ponta da flecha ficava para baixo. A ponta da flecha ficava para baixo. A ponta da flecha ficava para baixo. Por quê? Porque quando fosse na guerra, quando fosse no meio da batalha, então o flecheiro iria subir nos muros, colocava então a aljava nas costas, e daqui ele puxava então a flecha, colocava no arco e ficava mais fácil de se utilizar. Agora imagine comigo, então a flecha toda pronta, o arqueiro pegava a flecha e colocava com a ponta para baixo. Observe que a ponta da flecha representa os talentos e os dons que Deus nos deu. Aí o arqueiro pegava a flecha e colocava com a ponta para baixo. Alguém olha para você e diz assim: cadê a promessa que ela disse que tem? Cadê a promessa que ele disse que tem? Eu não vejo ele no outdoor, eu não vejo ela nos cartazes. Disse que tinha chamada, disse que tinha chamada, disse que tinha vocação, disse que tinha talento, disse que cantava, disse que pregava, mas eu não estou vendo nada. Sabe por quê? Quando alguém chegar assim para você, disser isso e perguntar cadê a promessa que Deus fez na tua vida, que até agora não se cumpriu, diga para essa pessoa, nem vá bater boca, nem vá discutir, simplesmente diga para ela: é porque eu estou escondido dentro da aljava de Deus. Mas no tempo certo, no tempo determinado, se arrebenta tudo, morre gente, desaparece gente, a terra abre igual a terra, mas a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, no tempo certo o arqueiro vai puxar a flecha. Quem pode levantar a mão da glória? Quem pode levantar a mão da glória? Pega mais uma vez na mão de quem está do seu lado e diga para ele, fala para ela, profetiza para ele: tu estás dentro da aljava de Deus, mas no tempo certo, no tempo determinado, Ele vai te utilizar para fazer a diferença. Quando a guerra estiver travada, quando a guerra estiver renhida, profetize: é você que Deus vai te utilizar, é você que Deus vai levantar. Quem está entendendo, abra a boca para dar glória. Quem está entendendo, abra a boca para dar glória. Pastor Fábio, quando Israel avistava de longe o inimigo se aproximando, então existia em cima dos muros de Israel, porque muro fala de proteção, muro fala de proteção, muro fala de proteção, muro fala de proteção, muro fala de proteção. E Deus nessa noite está dizendo: repara os muros e fica na torre de vigia, porque o inimigo vai pelejar contra ti, mas tu tem que ser uma flecha nas mãos do arqueiro para lá. Parece que eu estou vendo quando então os inimigos então vinham por cima dos montes, porque Israel é cercada de monte. Quando os inimigos se apontavam em cima dos montes, então sentinela na torre de vigia, ele tocava a trombeta. Hoje em Israel são sirenes, mas antes era trombeta. Quando se tocava a trombeta, o exército mesmo de madrugada já levantava, já pegava a armadura, já pegava
pegava as lanças, já pegava a flecha, já pegava o arco, já pegava a espada e saía para pelejar contra os inimigos. Parece que eu estou vendo, quando os inimigos vinham descendo os montes, então os flecheiros subiam em cima dos muros e começavam a lançar a flecha, e começavam a lançar contra os inimigos. Sabe o que é que Jesus está dizendo para a tua vida hoje? Se prepare, porque o arqueiro, ele está contigo dentro da aljava. Alguém pode nem estar te vendo, alguém pode nem dar nada por ti, é porque você está dentro da aljava de Deus. Estás dentro da aljava de Deus. Mas quando a guerra estiver travada, se prepare, porque o arqueiro vai tirar esta flecha, vai colocar no arco e vai lançar você, para que todos vejam que Ele é Deus na tua vida. Quem quiser, abra essa boca. Diga para quem está do seu lado: se prepare, porque o tempo de Deus na tua vida está chegando. Diga para ele, eu acho que ele não entendeu, senão já tinha dado glória. O tempo de Deus na tua vida está chegando. Estás dentro da aljava hoje. Estás dentro da aljava escondido hoje. Mas daqui a pouco, o flecheiro chamado Jesus, ele vai te lançar. E quando a flecha saía de dentro da aljava, todos tinham que ver ela flutuando e assistindo o alvo certo que iria atingir. Quem pode levantar a mão e dar glória? Quem pode levantar a mão e dar glória? Olhe para quem está do seu lado e profetize. Pode preparar o culto em ações e graça, porque vai ter festa lá na tua casa. Profetiza, vai ter vai ter festa lá no meio da tua parentela, vai ter festa lá no meio da tua família. O diabo está dizendo: não tem mais jeito, não tem chance, não tem possibilidade. Jesus está dizendo: tu estás escondido dentro da minha aljava, mas eu sei o tempo de te lançar, eu sei o tempo certo de lançar a flecha, e eu nunca erro o alvo. Quem pode dar glória? Parece que eu vejo, o rei Acabe fez aliança com o rei Josafá, e ele disse da seguinte forma: vamos para a guerra comigo? Josafá disse: eu vou, mas pergunta se tem algum profeta aí. Tem algum profeta aí em nosso meio para profetizar se Deus é conosco, se nós vamos voltar bem? Aí Josafá, aí Acabe disse assim: tem, eu tenho muitos. Aí, tem mais alguém? E todos profetizaram: vai que vai ter vitória. Mas a Bíblia diz então que Josafá olhou para ele e perguntou: tem mais alguém? Que eu não estou sentindo direção nesse negócio. Eles têm. Tem um que só profetiza contra mim. Só profetiza contra mim. Acaba que anda todo torto e quer profecia de bênção. Tem, chame ele. Quando chamaram, quem foi que veio? Micaías. Aí quando Micaías chega, então Josafá disse: e aí? Me diz aí, a gente vai voltar bem? Acabe disse: ele só profetiza contra mim. Então pergunte para ele: e aí? Ele disse: vai ter vitória não. E outra coisa, tu vai morrer na guerra. Aí sabe o que foi que fizeram? Acabe disse: pega ele, tranca ele e só dá pão e água para ele. Ele está dizendo que não vai ter vitória. Eu vou te mostrar que nós vamos voltar e vamos ter vitória. Aí Micaías olhou para ele e disse assim: se você tiver vitória, não foi Deus que falou na minha boca. Aí a Bíblia diz que saíram para a peleja. Só que Acabe fez um acordo com Josafá dizendo: eu vou me vestir como soldado normal,
E tu que é rei lá do sul, lá de Judá, tu irás se vestir como rei. Pode ir com as suas vestimentas mesmo, porque rei tinha que andar como rei. Rei teria que andar como rei. Você não entendeu? Rei tem que andar como rei. Agora imagine, quando ele vai, Josafá vai como rei, e Acabe queria enganar os inimigos e queria enganar Deus. Aí vai se vestir com a vestimenta de soldado normal. Deus, que não erra o alvo. A Bíblia diz que no meio da batalha, viram alguém no meio dos inimigos, vestido de vestimenta de rei, disseram assim, é ele. Aí foram lá e prenderam Josafá. Trouxeram Josafá até a presença do rei, do inimigo. E então o rei inimigo disse assim, quem é esse homem? Esse homem não é Acabe. Não é esse homem que eu quero. Mas ele é rei. Sim, mas você é rei de onde? Ele disse, eu sou rei do sul, sou rei de Judá. Ele disse, e agora? Vamos fazer o seguinte, eu não quero esse homem, pode soltá-lo. O soldado que prendeu Josafá ficou tão revoltado, ficou tão indignado, que a Bíblia diz que ele pegou uma flecha e lançou a flecha ao ermo, só de raiva. Quando ele lança a flecha ao ermo, Acabe estava em cima do monte, em cima do cavalo, e a flecha atingiu exatamente na juntura de Acabe, porque Deus nunca erra o alvo. Pegue na mão de quem está do seu lado, segura a mão dele, pega a mão dela. Eu sei que tem gente que não gosta disso, aí murmura do pregador, mas esse pregador é muito chato, só fica com esse negócio de pegar na mão. Eu não gosto de pegar na mão do meu irmão. Escuta aqui, bonitão, escuta aqui, belezinha. Se você não gosta de pegar na mão do teu irmão, é porque você tem alguma contenda com ele. Como é que tu quer ser flecha nas mãos do arqueiro? Quebra o laço para a bênção chegar. Pega a mão dele, segura a mão dela, dá uma chacoalhada nele, dá uma sacudida na mão dela e diga para ele, se prepare, porque Deus nunca erra o alvo. Diga para ele, o arqueiro nunca erra o alvo. Você pode estar dentro da aljava hoje, mas daqui a pouco, no tempo de Deus, no tempo do arqueiro, ele vai te lançar para todo mundo ver. Quem acredita, para a boca, para dar glória. É menor. Eu não vim aqui para ser melhor do que ninguém. Vim adorar o Deus que você tem. Fica me olhando com olhar reparador. Tá dentro da igreja, mas se esconde do pastor. Fuma um cigarro, bebe uma cerveja. Quando pega o microfone ainda pensa que é estrela. Mostra o teu caráter, desce e reconhece. Cada pedra que tu taca é um degrau que me aparece. Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém. Vim adorar, fica aí bem. Fica me olhando com olhar reparador. Tá dentro da igreja, mas se esconde do pastor. Fuma um cigarro, bebe uma cerveja. Quando pega o microfone ainda pensa que é estrela. Mostra o teu caráter, desce e reconhece. Cada pedra que tu taca é um degrau que me aparece. Baixinho, baixinho. Essa pedra que tu tá atacando, o meu castelo estou quase terminando. Continue, taca a pedra que quiser. Tua pedrada não abalou a minha fé. Essa pedra que tu tá atacando, o meu castelo estou quase terminando. Continue, taca a pedra que quiser. Tua pedrada não abalou a minha fé. 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 Meu Deus, tua pedrada não abalou a minha fé. Tua pedrada não abalou a minha fé. Tua pedrada não abalou a minha fé. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Ele vai trabalhar no teu lar, meu Deus. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Ele vai trabalhar no teu lar. Ele já mudou o teu esposo, já libertou todos os teus filhos, já deu vitória pra você.
Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar. Baixinho, baixinho, baixinho. Meu irmão, preste atenção, escute aí. Não tenha medo de ninguém. Já fizeram até macumba para te matar também. Mas por Deus tu és protegido, revestido de poder. Podem até fazer macumba, mas quem fez é quem vai morrer. Macumba não mata crente. Macumba não mata crente. Meu Deus, se o crente é crente, crente. Macumba não mata crente. Macumba não mata crente. Eita, meu Deus, pegou fogo. Se o crente é crente, crente. Macumba não mata crente. Olha, tem manto e tem mistério. Se liga, vaso. Entra nesse manto e não fica parado. Olha, tem manto e tem mistério. Se liga, vaso. Eu te convido a entrar no manto e não fica parado. Olha, tem manto e tem mistério. Se liga, vaso. Entra nesse manto e não fica parado. Olha, tem manto e tem mistério. Se liga, vaso. Eu te convido a entrar no manto e não fica parado. Olha, eu te convido pro manto. Eu te convido pro manto. Eu te convido pro manto do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu te convido pro manto. Eu te convido pro manto do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Olha esse tapete de fogo que está nesse altar. Esse tapete de fogo, Jesus te convida pra você marchar. Vai na marcha, tudo. 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 Meu Deus. Na marcha, tudo. Na marcha, tudo. Pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça dela. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Quem tem autoridade pisa na cabeça dela. Quem tem autoridade pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Pisa nessa terra o varão de guerra. 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 Grandão, grandão da Galileia. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Quem pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia! Quantos recebem essa palavra nessa noite? A glória a Deus aí, crente. Tome o seu assento por bondade. Nós já estamos já caminhando para o final do culto. Entretanto, nós não podemos deixar de fazer um ato muito importante. E se o BA quiser me ajudar aí com um fundo baixinho, agradeço. Tem uma canção bonita, antiga. A minha voz não vai ajudar não, mas é Quero Voltar, o primeiro amor, lembra? Quero voltar ao início de tudo.
Não lembro não, mas vocês vão me ajudar aí. Voltar Isso aí. ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Há pessoas dessa noite que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Se você está aqui nessa noite, não é à toa. Deus não trabalha sem propósito e Deus não trabalha em vão. Nós acabamos de ouvir uma palavra que fala a respeito de flecha na mão do arqueiro. E é você que Deus quer transformar em flecha nessa noite. Há entre nós alguém que não teve encontro com Jesus. Há nessa noite alguém que ainda não teve encontro com Jesus, que não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Nessa noite tem alguém entre nós, se o BA quiser continuar baixinho, é bênção. Tem alguém entre nós que nessa noite ainda não